Não, esse vídeo não é patrocinado por nenhum fabricante, é justamente por isso que eu resolvi trazer ele. Antivírus costumava ser bastante relevante e trazia bastante benefício para te proteger contra a infecção de vírus. Só que agora a gente tem um novo dilema, onde aparentemente empresas confiáveis estão utilizando ali seu acesso privilegiado de baixo nível para rastrear e depois vender o seu comportamento aí de usuário. Por sinal, vale muita grana, visto a multa milionária que a Avast levou de 16,5 milhões de dólares, dado a venda de uma vasta quantidade de dados de usuário. Então, nesse vídeo eu vou falar exatamente o que eu penso sobre antivírus. Eu sei que vai causar talvez muito hate aí e principalmente vai desagradar uma fabricante que me procurou para patrocinar aqui o canal, mas essa é a oportunidade dela fazer eu mudar de ideia, talvez. Então, fica nesse vídeo até o final. Bom, depois que eu vi a notícia sobre a Avast, pensei em utilizar ela como argumento válido para explanar exatamente o que eu penso. E aí eu te pergunto, antivírus em 2024 é realmente necessário? Eu sei que pode ser um pouco controverso ou não, mas eu acredito que não seja necessário você utilizar antivírus hoje em dia. Lembrando que eu estou falando aqui de usuário como eu, você, usuário que faz uso pessoal, não estou falando aqui de empresas, mundo corporativo, estou falando de pessoas normais como eu e você. O AV empresarial ele tem inúmeras possibilidades de administração e configuração e controles que o usuário final não possui. Então, por isso que eu falo que eu estou falando aqui de uso pessoal, não uso corporativo. No nosso computador, eu entendo que não precisamos de terceiros, porque a gente já tem uma solução disponível ali nativamente do sistema operacional. A menos que você queira, obviamente, uma segunda opinião, vamos dizer assim. Aí você pode comprar e instalar um antivírus aí no seu desktop aí. Principalmente para avaliar se o AV nativo ele está fazendo um bom trabalho ou ele de repente está deixando passar alguma coisa. Então pode ser que o AV do desktop aí ele está deixando passar, então você coloca uma segunda opinião e fica com redundância em antivírus. Aí talvez você pode até deixar aí um antivírus, talvez uma solução paga, enfim, aí fica a critério de você aí. Mas a real é que usuários comuns não é necessário. A Microsoft mesmo no Windows já disponibiliza o Windows Defender, que é uma solução nativa do Windows. O macOS disponibiliza aí o X-Protect, então já vem uma solução de antivírus já nativa do sistema operacional. Então eles já possuem ali seus recursos, já fornecem uma proteção suficiente para navegação, sem contar também que o antivírus todo mundo sabe que afeta o desempenho do sistema operacional do seu computador aí, dependendo principalmente da configuração que é o seu desktop, seu notebook. Então, dependendo da sua configuração de hardware, vai ficar bem ruim a experiência de você colocar um terceiro aí, um antivírus de terceiro aí no seu computador, no seu notebook, enfim. Eu não sei se você sabe como o antivírus funciona, mas basicamente, para exemplificar aqui, ele compara as hashes dos arquivos identificados com hashes previamente cadastradas na sua base de dados. É um processo aí relativamente simples, então se o arquivo, se a hash do arquivo identificado bater com uma hash de um arquivo previamente cadastrado na base do antivírus, ele vai alertar como um vírus aí. Só que algumas práticas elas podem de repente ser incompletas ou talvez um pouco obscuras ou talvez também não tão transparentes como a da Avast, por exemplo. E eu até entendo o acesso root em centenas de milhares de milhões de máquinas ao redor do mundo, rastreando o comportamento, afinal pode ser só para de repente tentar melhorar a solução de antivírus, de repente para entender comportamentos que levariam a alguma abertura de brechas de vulnerabilidades. Então pode ser que faça sentido. Só que também você pode pegar isso para, em vez de você melhorar a sua solução, você pode vender esses dados de usuário, que é muito mais lucrativo e muito menos custoso, porque aí você não precisa desembolsar dinheiro para melhorar a sua solução. Você só pega e vende esse dado para uma outra pessoa. E essa história não é só com a Avast, que ela é bem conhecida em fazer isso, mas a McAfee também, que já vamos dizer que ela é por si só um vírus. Ela impacta o desempenho da máquina, que fica simplesmente inutilizável uma máquina com um McAfee instalado. E não é só eu que estou falando, tem muitos relatos aí, se você dá um Google aí. E eu sei que é anedótico, mas se você buscar fóruns aí, você vai ver vários usuários desse fabricante aí da McAfee que continuam recebendo pop-up, instale esse produto da McAfee para ficar 100% protegido. Quem aí nunca viu? Sempre tem. Além
além também dos pop-ups, ele consegue criar atalhos na área de trabalho. Aí você clica um instalador, ele já começa a instalar na sua máquina. E vamos falar se isso daí não é um vírus por si só. Para mim, essa é a prática mais esquisita e suspeita que a McAfee já fez. E se ainda não realiza, né? Se ainda não tá fazendo. Aliás, eu acho que a prática mais esquisita que a McAfee fez é mudar ou continuar mudando o buscador padrão da Google para Yahoo. Acho que essa é uma das práticas mais esquisitas que ela faz quando você instala o antivírus deles. Inclusive, recentemente eu fui configurar um computador pro meu tio e ele tava com McAfee instalado, já veio, eu não sei quem que cria parceria para colocar McAfee, mas enfim. Pensa no incômodo em tirar o antivírus. É um inferno. Ele já veio pré-instalado, já tinha lá uma licença, mas fui lá para remover e ele ficava pedindo para fazer o update. Ele nem deixa você remover, ele nem deixa você desinstalar. Um monte de pop-up subindo e um monte de coisa. Nossa! E vale lembrar também um evento bem icônico de um AV aí, de um fabricante bem conhecido, que é a Norton Antivírus, que lançou uma função há uns anos atrás que permitia você minerar Ethereum a partir do seu nome, utilizando o programa deles lá. Então você poderia utilizar a sua CPU aí, não apenas para compensar a Norton, mas também você ia ganhar uma pequena fatia, uma pequena parte da mineração. O Norton basicamente ficaria com metade de tudo que você minerasse lá. E vamos ser sinceros que essa é uma excelente ideia. A Norton não é sua amiga, é praticamente seu irmão, vamos dizer assim. Você usa a CPU sua, você gasta a sua energia para algo que você nem precisa e ela ainda fica com a metade. Nossa, a Norton realmente não é seu amigo, é seu irmão. E você pagou ainda pela licença. Eu não lembro, mas acho que você tinha que pagar pela licença aí. Infelizmente, essa função ela foi descontinuada desde que a Ethereum mudou lá seu validador de Proof of Work para Proof of Stake, alguma coisa assim. E mesmo que eu não tenha citado todos os antivírus aqui, esse vídeo serve para todos. Vamos colocar como um agrupamento de todos os antivírus. Produto antivírus para usuários finais, eu acredito que não seja necessário. Hoje em dia não é necessário. E como eu já disse antes, já existe nativo aí no seu sistema operacional. Se você utiliza o Windows, vai vir o Windows Defender. Se você utiliza o macOS, vai vir o Xprotect. E já existem também outras características de proteção do que o próprio sistema operacional possui lá de recurso próprio, que já vai garantir uma boa proteção aí de navegação para você. Obviamente, pessoal, que eu estou excluindo o Linux aqui, também estou excluindo o mundo corporativo. Estou falando do usuário final que utiliza Windows, utiliza Mac, em combinação com navegadores atuais aí já vai existir uma proteção adequada. O próprio Google Chrome já é capaz de identificar se existe senhas do seu e-mail aí expostas, comprometidas através do próprio navegador. Ele tem lá a navegação segura para identificar sites de phishing, de extensões maliciosas. Hoje em dia tem muitas proteções integradas aí e o gateway de internet é o seu próprio navegador. E o navegador está fazendo um bom trabalho, né, nesse quesito aí. Obviamente, navegador moderno, né? E como estamos falando em navegador, hoje em dia, inclusive, existem extensões aí focadas em segurança e pode te fornecer vários tipos de proteção, como escanear websites, filtrar conteúdos e até mesmo coisas bem simples que o Block Origin faz lá no Firefox, que é bloquear sites maliciosos, rastreadores e o melhor de tudo, elimina anúncios de internet. Esse não é tão melhor assim, porque através do anúncio que eu ganho meus milhares de dólares aqui pelo YouTube, mas é um recurso bom aí se você não gosta de propaganda. Bom, acredito que tá bem claro aí para você, usuário comum que utiliza para navegação comum, né? De repente, fóruns do Reddit, navegação para redes sociais, diria também download de conteúdos aí, de repente, de documentos de sites que são confiáveis aí, que todo mundo baixa, não é necessário um antivírus. Agora, se você é aquela pessoa que baixa conteúdo craqueado, navega na dark web, baixa código de trapaça de jogo, sei lá, eu recomendo que você baixe uma segunda opinião sim, ou seja, você vai comprar um antivírus pago, vai instalar aí e utilizar como uma redundância de proteção, vamos dizer assim. Afinal, vai dar uma segunda recomendação. Se um não pegar, o outro com certeza vai pegar. Mas de nada adianta também, se o antivírus de repente alerta, você vai lá e desliga ou libera o arquivo. Aí não adianta de nada. Aí você não precisa nem baixar uma segunda opinião, porque no final você vai estar desativando todas as proteções e vai estar executando do mesmo jeito. Nesse caso, eu recomendo você utilizar uma máquina virtual sem um antivírus mesmo, desativado. Faz uma estação virtual aí, e daí talvez você nem precise de um produto de terceiro
inteiro também. Obviamente a gente não pode desconsiderar nenhum dos produtos aí disponíveis de antivírus, mas eu acho que o que você precisa é avaliar aí o modelo de ameaça aí para você escolher de uma melhor forma possível. E talvez você vai identificar se precisa pagar por um antivírus ou não. Só que para exemplificar e para não ficar só eu falando aqui, eu resolvi fazer uma loucura que é criar uma máquina virtual com o Windows, do mesmo jeito que eu baixei lá a ISO na Microsoft, subi, atualizei, deixei ela toda atualizada e vamos rodar uns vírus aqui para ver o que acontece. Pesquisei lá umas variantes de malwares no Malware Bazaar lá. Os links vão todos aí na descrição depois se você quiser. Então baixei e executei uma das principais malwares lá de acordo com o site da Checkpoint. Eu enchei uma listagem lá, como o Async Hat, o Nanocore, o Formbook, o NJ Hat e o Agente Tesla. Todos esses malwares eu encontrei lá no site da Checkpoint. Então o link tá na descrição também para você dar uma olhada lá você consegue olhar. E o Windows Defender identificou todas essas amostras, inclusive nem deixou baixar os binários depois de extraídos lá. Como você pode ver aí, tô exemplificando aí para você, não executa. E são malwares recentes, inclusive. Se você olhar aí as datas aí que eu baixei aí, ó, todas as pesquisas são bem recentes. Mas você deve estar pensando aí, enquanto as variantes aí de malwares incomuns ou ataques do dia zero, por exemplo. Mais uma vez, se você é um usuário comum, você não vai precisar se preocupar com ataques do dia zero, por exemplo, a menos que você seja, de repente, uma celebridade ou uma pessoa muito de alto escalão em alguma empresa aí, porque no geral, o Windows Defender ele vai ser mais do que suficiente aí, mais do que o suficiente eu não diria, mas ele vai ser o suficiente, vai garantir um bom trabalho de proteção aí para sua máquina aí, não vai ser necessário você se preocupar com isso. Ele vai detectar e bloquear todos os malwares mais comuns aí e que já foi mapeada em algum momento. Então o modelo é esse. Você realmente precisa de um antivírus? Na maioria das vezes, provavelmente não. Se você está navegando na internet todo dia, recomendo você ficar com o básico aí que vai atender. Então, o Windows Defender ou o X-Protect da Mac vai funcionar perfeitamente, vai barrar todos os malwares aí conhecidos. Mas é válido que você deixe um comentário aí, que eu quero saber a sua opinião. Sempre válido, vamos enriquecer o debate aí para ver se a gente consegue, de repente você consiga me convencer. Afinal, eu também não sou contra o antivírus, porque eu tenho instalado aqui um antivírus no meu Mac, apesar de tudo, né? Nossa, ó, eu não tenho nada contra. Se você acha que é necessário um antivírus, instale. Mas, como eu disse, será que é realmente necessário um antivírus pago? Não sei. Talvez você possa economizar esse dinheiro e gastar com outra coisa. De qualquer forma, eu vou ficando por aqui. Se você é novo e não é inscrito, considere se inscrever aí. Se você já é inscrito, deixa seu joinha para dar aquela fortalecida. Lembrando que tem o clube de membros aí. Se você quiser me ajudar, R$ 7,99. Vou postar conteúdos técnicos qualquer dia desse. Tô até que nem político, mas vai ter, uma hora sai. Forte abraço e até o próximo vídeo.